Bom dia, sétimo ano. Tudo bem aí com vocês? Partiu aí encerrar, né, a nosso conteúdo aí de ciências, o nosso livro. Então, abre aí comigo na página 222, Três Patinhos aí na Lagoa, capítulo 13. Atenção que está acabando, isso mesmo. Semana que vem nós vamos fazer correção dos exercícios dessa aula, revisão e na próxima semana já é prova. Então, contagem regressiva aí, né? Vamos lá, vamos ver sobre o que nós vamos falar hoje. Na nossa aula de hoje, olha, gente, todo mundo resolveu participar da aula aqui. A Zoe, o School, estão escutando? Vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar aí sobre a sociedade e suas máquinas. Isso mesmo. E para que a gente possa falar aí sobre esse título, a sociedade e suas máquinas, quando eu falo sociedade, eu estou falando sobre tudo, né? Sociedade, religião, governo, política, tudo, né? Na verdade, estou falando um pouquinho de tudo aí quando eu estou falando sobre sociedade. Estou falando de questão de comunicação, questão econômica. E quando eu falo de máquina aí, eu estou falando da ciência, né? E eu te faço uma pergunta. Você acha que a ciência, ela pode ser influenciada pela sociedade? Sim ou não? Você acha que a sociedade pode influenciar a ciência? Você acha que ela está sujeita a essa influência? Pensou aí? Então, eu te digo que sim, que a ciência também está sujeita a passar por influências sociais, econômicas, né? E sofrer aí por essa consequência aí de briga política, de parte econômica, de briga religiosa e assim por diante. Um exemplo disso, né, não tem nada a ver aí com o nosso conteúdo sobre máquinas, mas falando de ciência e sociedade, é a vacina, né? Uns dizem aí que a ciência está aproveitando da situação, outros dizem que a política está querendo ganhar em cima. Então, assim, é uma situação, né, que nós percebemos aí que a sociedade realmente, né, influencia total aí dentro da ciência. Mas vamos lá, vamos para o nosso conteúdo aqui de hoje. Então, nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre a sociedade e suas máquinas, né? Sabemos, então, que a sociedade tem influência dentro da ciência. Pode ser boa e ruim, né? Nós também temos que pensar nas coisas boas que a sociedade tem, nas coisas boas que a sociedade utiliza a ciência aí, medicamentos, né? Máquinas que as empresas utilizam, tudo isso daí envolve a ciência. Mas nós vamos começar aí falando um pouquinho sobre termodinâmica. O que é termodinâmica? Você já ouviu falar sobre termodinâmica? Sim ou não? Não? Então vou te explicar. Termodinâmica é o ramo, né, a área aí da física. Física está englobada, né, tá aí introduzida dentro da ciência, tá? Física, química, ok? Então é a área aí da física que vai estudar as causas e os efeitos da mudança de temperatura. Então, ela vai perceber aí o que a mudança de temperatura, de pressão e de volume podem causar. Qual é o significado de tudo isso? Termo, né? Significa calor, significa energia. E dinâmica significa movimento. Então, termodinâmica, se a gente for resumir aí, significa o estudo do movimento da energia. E quando eu falo estudo do movimento da energia, significa o quê? Como é que a energia pode criar movimento? Como é que a energia pode criar situações aí que se dá vida, né? Que se pode utilizar essa energia através de calor, de temperatura, de pressão. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei ainda, né, falando sobre termodinâmica, né, ó, a ciência que estuda as relações entre calor e trabalho. Então, quando eu falo sobre energia
e movimento, eu estou falando que eu posso utilizar esse calor, utilizar essa energia para estar o quê? Ó, andando junto aí com o trabalho. E quando eu falo isso, eu estou falando do quê? Dos aspectos, né, que essa energia pode dar, passando aí por transformações e gerando aí propriedades, né, da matéria, ok? Quando eu falo de calor aqui, eu posso estar falando numa temperatura muito elevada ou numa temperatura também que pode sofrer uma pressão e, né, abaixar aí, ok? Quando eu falo sobre termodinâmica, eu falo muito sobre equilíbrio, né? Quando eu falo aí sobre equilíbrio, é quando a gente tem que ter aí a quantidade necessária, né? O conceito equilíbrio é um dos mais importantes da ciência. Nós vimos lá nas máquinas, né? Nas alavancas, né? A importância de equilibrar para poder se movimentar, para poder levantar. Então, a questão do equilíbrio é manter a quantidade necessária. Tudo que é demais é ruim. Tudo que é pouco também é ruim. Então, nós temos que estar aí, ó, na balança, né, de igual para igual. Então, dentro da termodinâmica, nós podemos trabalhar aí o equilíbrio térmico, né, que é a temperatura ideal. O equilíbrio termodinâmico, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. O equilíbrio mecânico e o equilíbrio químico. Tudo isso daí envolve aí o aspecto de termodinâmica, né? O estudo da ciência, o estudo que a ciência faz da energia em movimento. E aí, um equilíbrio muito importante para os seres vivos, né? Todos os seres vivos, seja humano, seja cachorro, ser vivo, aquele que respira, aquele que tem vida, é o equilíbrio termodinâmico da Terra. O que é o equilíbrio termodinâmico da Terra? É aquele que vai fazer a manutenção da temperatura. Isso mesmo. A temperatura, né? O nosso planeta só permite ter vida aqui na Terra devido à temperatura que ele tem. Alguns planetas têm a temperatura muito elevada e outros planetas têm a temperatura muito baixa. Aquilo que impede, né, ter vida na Terra. Então, o equilíbrio termodinâmico é aquilo que eu acabei de falar. É ter, né, o ideal. Nem muito alta, nem muito baixa. Né? Já viu aí falar? Quando está muito quente, o pessoal aí começa a passar mal. Imagina uma temperatura mais elevada ainda, né? É impossível ter vida. E essa temperatura aí, ela esse calor, né, que nós, quando falamos de equilíbrio termodinâmico da Terra, esse calor, essa energia aí, ela é emitida pelo Sol. E da mesma maneira que ela é emitida pelo Sol, né, jogada aí para outros planetas que têm a temperatura elevada, ela também é mandada aqui, né, para a Terra. Mas nós temos aí um fenômeno natural que todo mundo conhece, que é o efeito estufa. E que esse efeito faz? O que esse fenômeno faz? Né? Através aí da sua camada, ele protege aí, né, a Terra com as suas camadas de gases aí. E impede, então, que o calor escape totalmente para o espaço, né? Fazendo com que a Terra tenha um calor aí necessário. Se nós não tivéssemos o efeito estufa, pesquisa, estudos, né, estimam-se que a Terra seria 15 graus Celsius negativo, que seria impossível ter vida aqui. Então, eu coloquei um desenho aqui para que vocês possam entender que o equilíbrio termodinâmico da Terra depende do efeito estufa, porque ele faz o quê? Ele pega essa energia aqui, né? Lembra lá, a termodinâmica estuda o calor, a energia e movimento. Então, ele pega esse calor aqui que é transmitido pelo Sol, ele deixa entrar e ele impede que esse calor saia totalmente da Terra, que esse calor volte totalmente para o espaço. Então, essas camadas daqui, né, que fazem ao redor da Terra, faz que o calor necessário fique e que aquilo que é em excesso saia, ok? Então, ele seria aí a nossa balança. Então, ele consegue manter aí a temperatura da Terra
numa temperatura ideal, ok? Porém, aquilo que eu acabei de falar, tem pessoas que acham que o efeito estufa é algo negativo, mas não é, gente. Ele é um fenômeno natural. A natureza fez e criou esse trabalho de manutenção aí de temperatura para que a Terra pudesse ter vida, ok? Porém, tudo que é demais faz mal. Se você comer muito doce, você vai ter diabetes. Se você comer muita fritura, você vai ter um problema aí no fígado. Então, tudo que é demais faz mal. Se você não come, né, vai ter uma anemia. Então, tudo que também é de menos também faz mal. E assim acontece com a natureza. O fenômeno, ele é um fenômeno natural, que ele tem que ter um equilíbrio, ok? Porém, as pessoas, né, o ser humano aí tem colocado a sua mãozinha e tem aumentado alguns gases que acabam aí, que fazem o papel de recobrir aí, né, recobre a Terra junto com o efeito estufa. E quando eu falo desses gases poluentes aí, que são emitidos na atmosfera, o que eles fazem? Eles intensificam o efeito estufa. E então, o efeito estufa, em vez de mandar o calor que não é necessário embora, ele acaba segurando mais calor. E aí nós chegamos aí no aquecimento global. Então, equilíbrio termodinâmico é aquele que vai fazer a manutenção de deixar a Terra na temperatura ideal. Nem muito quente, né? Nem muito frio. Porém, esse equilíbrio natural, esse fenômeno natural aí, tem, né, sofrido aí com a mãozinha do ser humano, e aí é o que nós já conhecemos, que é o aquecimento global. Então, o que acontece? Intensifica com os poluentes, intensifica esse efeito estufa, né? Imagina como se fosse uma máquina, e essa máquina aí coloca muita pressão sobre ela, e ela começa a dar pane, né? Então, o que acontece? O efeito estufa começa assim, tá jogando muitos gases poluentes, ele começa a segurar mais calor. Em vez dele mandar aquilo que não é necessário embora, ele segura. E aí é o que a gente conhece aí do efeito estufa. Perdão, do aquecimento global. Então, o efeito estufa é algo bom, porém, se ele for intensificado, acaba se tornando algo ruim. Ele deixa de ser aí a nossa ferramenta de manutenção e ele acaba nos prejudicando, tá? Depois, quando nós falamos aí sobre termodinâmica, né, energia em movimento, nós falamos que tudo tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio da nossa temperatura corporal, um equilíbrio mecânico, um equilíbrio químico, né? Falamos sobre a Terra também precisa ter um equilíbrio aí dessa energia que ela recebe. E quando nós falamos sobre tudo isso, nós entramos sobre máquina térmica. O que é a máquina térmica, né? A máquina térmica aí, ela faz o quê? Ela tem o papel, né, de estudar aí, de pegar essa energia e trabalhar essa energia aí, fazendo com que ela funcione, né, para uso da sociedade. Então, nós podemos dizer aí que a máquina térmica nada mais é que uma máquina que converte aí o calor em movimento, né? E transforma esse calor aí em trabalho. Então, muitas empresas utilizam aí a máquina térmica, né? Pegam esse calor aí e com esse calor fazem máquinas funcionarem. Então, máquina térmica é a máquina que vai converter o calor, a energia em movimento, gerando então transformações, gerando aí uma nova matéria, né? Vamos colocar aí a malha, a International Paper, tem muito dessas máquinas aí e utilizam dessa energia, desse calor, né? Para fazer aí muito dos seus utensílios que as empresas utilizam, ok? Então, a nossa aula hoje é bem curtinha, é para falar aí sobre termodinâmica, energia e movimento que a ciência estuda, que através do calor pode-se fazer energia, pode-se fazer trabalho, né? Uma das coisas que a gente pode falar sobre máquina termodinâmica aqui são os trens. Antigamente, como é que os automóveis, né, saíam andando? Os trens aí.
Através do que? Eles pegavam lá a lenha, colocavam para queimar, então aquele calor ali da lenha queimando fazia que o trem estivesse o quê? Né? Andando. Então, eles utilizavam aquele calor, aquela energia gerada ali pela queima da madeira para fazer o trem andar. Então, esse estudo da termodinâmica, esse estudo de estudar a energia, o calor e movimento, é algo bem antigo, né? E algo que vem aí sendo utilizado por nós nos dias de hoje, principalmente nas indústrias, nas empresas grandes aí, ok? Vamos dizer, na sua casa também, você utiliza uma máquina térmica, né? Nós podemos dizer aí que nós utilizamos um calor aí em movimento. O forno, né? Nós utilizamos aquele calor ali, aquela energia em movimento para assar um bolo, né? Então, tem vários tipos de máquinas térmicas aí que nós fazemos uso, que nós pegamos esse calor e essa energia aí para uso pessoal, né? Para um uso coletivo aí da sociedade. Vamos lá, vamos fazer essas atividades da página 235. As atividades que nós vamos fazer é a atividade número 1, é a perguntinha que eu te fiz lá. A ciência sofre influência da sociedade? Sim ou não? Já respondi, hein? A 3 é para você dar exemplos, né? De por que o equilíbrio termodinâmico é importante na Terra. Por que é importante o equilíbrio termodinâmico? Porque nós precisamos ter o quê? Uma manutenção da temperatura. Porque se nós não tivermos ninguém aí fazendo manutenção da temperatura, a Terra seria muito quente ou seria muito frio. Se fosse muito quente, não teria vida, e se fosse muito frio, também não teria vida. Então, por isso que é importante, né, que a Terra tenha esse equilíbrio aí termodinâmico. A 4, o efeito estufa é algo bom para a Terra? Sim ou não? O que eu falei lá? Por que se fala tanto dele? Por que algumas pessoas acham que ele é ruim? Porque o quê? Ele faz o papel dele. Porém, o ser humano põe a mãozinha, faz o quê? Intensifica ele. E aí ele entra em pane, né? Quando ele entra em pane, em vez de ele ser aí algo bom, ele acaba se transformando em algo ruim. Quando eu falo lá, o que é máquina térmica? Máquina térmica é toda aquela máquina que vai pegar o calor ali, que vai pegar a energia e vai fazer o quê? Vai transformar essa energia aí em trabalho. Vai transformar toda essa energia aí em algo, né? Para uso próprio ou coletivo, tá? E aí ele fala lá que é para você dar exemplos de máquinas térmicas. Aí vou pedir para que vocês façam leitura. Leitura onde? Lá na página 228, para poder responder aí o exercício 7. E a 10 fala lá, interprete a imagem abaixo. Aí tem um urso falando assim, estou com saudade de correr no gelo. Ele está falando isso porque, né, nós estamos falando sobre o aquecimento global. O aquecimento global faz o quê? Ele é bom ou ele é ruim? Ele é o quê? É o ser humano intensificando aí o efeito estufa. O ser humano intensifica o efeito estufa, então cria o aquecimento global. O próprio nome fala, aquecimento. Então, o que o aquecimento global está esquentando demais? Com o resultado, né, de estar esquentando demais, o que ele pode causar? Então, bora lá, já te ajudei praticamente aí a responder todos os exercícios. Semana que vem nós vamos nos encontrar aí ao vivo, dia 18, para fazer a correção aí, né, desses exercícios, fazer uma revisãozinha aí para nossa avaliação, porque na próxima semana, e como eu falei, nós já vamos concluir aí o nosso 4º bimestre. Aqueles que tiverem bem, tiverem chuchu, né, na semana aí do dia 30, vão estar entrando de férias. Ok? Então, nós se encontramos aí dia 18/11. E qualquer coisa, na hora de responder os exercícios, se você precisar de ajuda, você sabe que pode me chamar. Beleza? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.